Fala aí, turma. Um primeiro tempo tenebroso do Fortaleza custou muito caro na Arena Castelão. Turma, é sobre isso que a gente vai conversar em 3 pontos aqui no Fala Manso. Antes de mais nada, agradecendo a todo mundo que já está acompanhando o canal. Se inscreve, ativa as notificações e deixa o like. Tá chegando ali, beirando os 10 mil inscritos, mas produzindo conteúdo aqui na mesma intensidade, com o mesmo ritmo, porque a galera que já está aqui merece demais. Vamos falar sobre esse jogo, 3 pontos aí dessa derrota do Fortaleza. Mais uma na Arena Castelão, né? Um ano onde é totalmente diferente do que foi 2024, onde o Fortaleza não perdeu como mandante no Campeonato Brasileiro. Agora parece que está se habituando a não conseguir resultados positivos em casa e hoje foi derrotado para a equipe do Cruzeiro por 2-0. Como eu disse logo na introdução, um primeiro tempo que custou muito caro no placar final do jogo. A gente vai conversar em 3 pontos, o primeiro deles é esse. Um primeiro tempo tenebroso, que ninguém sabe o que é pior. Se é a falta de confiança de um time que a gente sabe que tem de onde tirar, porque a gente já viu jogando em outros momentos, mas não acerta um passe, não acerta um chute, não é um time compacto, não é um time organizado, dá espaço para o adversário. Tecnicamente é um time que não consegue mais criar jogadas, não consegue impor respeito ao adversário, é extremamente dominado, mesmo jogando como mandante. Ou, se e isso é pior, ou um time extremamente apático, entregue. Um time que não tem brio para poder competir contra qualquer adversário que seja. O primeiro tempo do Fortaleza é um retrato de um time que está perdido. Um time que não tem mais aquela identidade de um time aguerrido, um time que impõe respeito, que impõe limites ao seu adversário, ao seu oponente. O Cruzeiro fez um bom primeiro tempo, um segundo tempo ok, mas convenhamos, para quem acompanha o Cruzeiro há muito tempo, e o Cruzeiro com o Leonardo Jardim, o português, vai conseguindo encontrar soluções para os seus problemas. O Caio Jorge vive uma grande fase, o Gabigol fez um bom primeiro tempo, é, o, o, alguns jogadores ali conseguindo realmente desempenhar um bom papel. O Lucas Silva, né? Assim, ele que fez o segundo gol, inclusive. O Christian, jogador que veio do Atlético Paranaense, também se movimentando bastante, chegando lá na frente, aberto, jogando mais pelo lado, enfim. Mesmo assim, não é um Cruzeiro que mete medo, assim, que você fica, não tem para onde correr contra um time desse. E aí eu faço um paralelo, por exemplo, com o Flamengo. O Fortaleza jogando com o Flamengo, beleza, você olha ali, pô, o Flamengo é difícil imaginar você competir de igual para igual. Mas contra o Cruzeiro não dá, é possível, e o segundo tempo é a prova disso. Então o primeiro tempo é um reflexo de um time, como eu disse, com vários problemas técnicos, individualmente e coletivamente. Taticamente é um time que também deixou muito a desejar. Zé Wellison, Paul Fernandes, Martinez e Pikachu, um meio campo extremamente frágil, sem criatividade, porque se você perde lá atrás, você compensa com a criação e nenhuma coisa aconteceu nem outra. A chegada muito pouco ao ataque, Diogo Barbosa também muito aquém. Ou, além dessa questão tática técnica, uma apatia que realmente é assustadora. A apatia do Fortaleza é um negócio assim que você fica, meu irmão, é um time batido, um time entregue com cara de time rebaixado. Não estou dizendo que vai ser rebaixado, mas hoje a atuação do primeiro tempo é aquele time que está no marasmo, uma atuação realmente para você ficar impressionado com a incapacidade ali de reação. Entendam, Fortaleza é um time sem reação, sem brio, sem energia, e isso é muito preocupante. Esse é o primeiro ponto. O segundo é dizer o seguinte: segundo tempo, Fortaleza melhora. Primeiro, porque para piorar, tem a Zé, né? Porque já foi um primeiro tempo muito ruim. Para piorar, teria que ser assim, um vexame daqueles. Melhora, porque o Voivoda faz mudanças, coloca o Pedro Augusto, que né, é sempre muito questionável. Aí o cara vai e entra, é expulso. Eu nem acho que o Pedro entrou mal, acho que o Pedro entra participando ali, mostrando atitude, aquela coisa assim que faltava ao Fortaleza nesse sentido, né, no sentido pelo menos anímico, mas aí o excesso, o outro excesso, né, o outro lado, mostra tanta vontade que acaba fazendo 2 faltas para cartão amarelo. Aí, pô, não tem como ajudar o Pedro, né? Tem como ajudar o Pedro. O cara entra, tem a oportunidade ali de mostrar o serviço depois de 2 meses, enfim.
Mas antes disso, o Fortaleza melhorou com o Pochettino, com o próprio Pedro Augusto, sendo bem justo aqui, não tem como a gente jogar só para a galera. Não, o Pedro melhorou a saída de bola, até porque o Cruzeiro também baixou, o Cruzeiro também cedeu um pouco mais de campo. Mas se a gente for ver, o Fortaleza melhora, é verdade, mas só chega uma vez com grande perigo, que é aos 28, uma cabeçada do Lucero, que o Cássio faz a defesa. Pode percorrer na sua mente aí, se você vai lembrar uma outra grande chance. Tem um chute do Pikachu, que a bola desvia no Vidalba, e a bola não vai na direção do gol. Alguns cruzamentos que a zaga cortou, algum bate-rebate e finalizações erradas. É basicamente isso que o Fortaleza faz no segundo tempo. O Caleb entrou, se movimentou. Acho que o Luca Priol também, quando teve a oportunidade ali, entra, depois tem a expulsão do Pedro, aí ele realmente fica difícil para ele jogar, mas foi bem também. Acho que os dois se movimentaram na medida do possível, não dá para a gente condenar a atuação deles. É uma melhora, mas que não dá, é tardia, não tem efeito prático, porque o Cruzeiro já está com a vantagem, sentou nela no segundo tempo, não se expôs e acabou fazendo o resultado, garantindo o resultado, né, nesse sentido. E aí esse é o segundo ponto, uma melhora que foi talvez importante para uma peça ou outra, mas de forma geral pouco eficiente para a partida contra o Cruzeiro. Tem como tirar coisas boas para as partidas que vêm? Talvez sim. Talvez tenha como você tirar algumas coisas que vão ser utilizadas mais para frente. Para hoje não foi o suficiente e aí, como eu disse, o primeiro tempo acabou custando caro demais. Esses dois primeiros pontos. Vamos para o terceiro ponto, mas antes, falar da Zirac Jeans. Hoje eu estou vestindo uma laranja. Essa é maravilhosa também, veste muito bem, muito confortável e você pode garantir essa e muito mais lá no @Zirac_Jeans. No Instagram, você fala com a turma, coloca lá o hashtag Vim Pelo Manso, que você vai ter acesso a grandes descontos. Um grande desconto específico. Você chega lá e diz assim, ó, hashtag Vim Pelo Manso, meu amigo, camisa vai ter desconto ali, eu diria até muito maior do que vários outros lugares. Isso eu garanto para você e já tem gente que é testemunha, tá? Cola lá no pessoal da Zirac. Vamos para a reta final, o terceiro ponto. No meio desse turbilhão todo, de primeiro tempo ruim, tenebroso, segundo tempo melhor, mas improdutivo, Gustavo Mancha. Que grata surpresa da temporada. Se tem uma coisa que o Fortaleza pode bater no peito e dizer assim, cara, essa temporada tá valendo para isso, para o senhor Gustavo Mancha aparecer e ter oportunidade. Às vezes, nos momentos de crise, nos momentos de mais turbulência, surgem nomes que vão ficar por muito tempo no clube, né, especificamente. Nesse caso, no Fortaleza. E o Gustavo Mancha me parece que ganhou a posição. Ele não é que foi o único que se salvou, ele foi talvez um dos melhores jogadores da partida. Personalidade, ganhando os duelos defensivos, continuando ajudando na construção, um menino extremamente eficiente. Se a gente falou da ineficiência do Fortaleza de maneira geral, o Gustavo Mancha é um cara que você, o momento da crise não está fazendo com que ele baixe o seu nível de atuação. E isso é muito positivo. Isso é muito positivo. Um garoto entrar numa fogueira dessa e mesmo assim ter a personalidade de manter esse alto nível. Então, no meio desse turbilhão todo, uma notícia positiva. Pelo menos uma notícia positiva, que é o senhor Gustavo Mancha. E eu faço questão de exaltar a atuação de novo. Fortaleza mal, quebrando a bola, não jogando nada, mas o cara consegue se sobressair. Isso é personalidade, tá? Isso é personalidade, é você jogar o garoto numa situação complicada e ele dar conta do recado. Isso tem acontecido com o Gustavo Mancha. Esses os 3 pontos. Obviamente tem mais coisa, a gente vai falar sobre isso ao longo da semana, até porque tem Libertadores pela frente. Fortaleza tem uma decisão em Avejaneda, nada mais, nada menos do que jogar no El Cilindro, precisando ali pelo menos um empatezinho para complicar a situação lá do Bucaramanga contra o Colo-Colo. Vamos esperar para ver, a gente vai conversar. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like aqui e aqui vai ficar o vídeo de pós-jogo do último jogo do Fortaleza, para você comparar. Foi a eliminação contra o Retrô. Meu amigo, a situação não tá boa não. Um grande abraço e até a próxima.